Bom, pessoal, bom dia, né? A gente hoje vai falar um pouquinho. A gente não está se vendo aqui. Vou Eu não sei mudar se eu aqui estou para aparecendo, se eu não gente se ver, estou. para gente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da natureza, né, do casamento. Como a Bíblia, né, vê a estrutura do casamento. E aí a gente quer colocar alguns pontos aqui, mas a gente, né, como foi semana passada, a gente quer que vocês participem também. A gente até incentivou quem talvez esteja começando hoje com a gente a vocês lerem a apostila. A apostila está separada por aula. Então, se vocês puderem, até no sábado, ou até um pouquinho antes da classe, ler a lição e até para vocês já virem também, já pensando sobre isso, acho que vai ser bem legal, né? A gente está estudando um livro, que o nome dele é Quatro Estações do Casamento, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse assunto. Semana passada a gente já falou um pouquinho, fizemos um panorama aí, né, das estações do ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza do casamento, né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho importantes. Marcos e Cris, fiquem super à vontade também, se vocês quiserem destacar alguma coisa aí que vocês acharam que é importante a gente tratar aqui. Só tirar o mute e falar, tá, Marquinhos? Mas uma coisa que eu achei bem interessante, que lá no livro, o autor, né, começa falando de uma pesquisa, né, de que 87% das pessoas entre 20 e 30 anos, solteiros, né, têm como uma expectativa ou fazem planos de se casar uma única vez, né? Eu acredito que seja esse o plano de qualquer pessoa, né, que se casa, de se casar uma vez só, né, de que aquilo dê certo, né, que a pessoa viva realmente. É uma expectativa que eu acho que todo mundo tem, né? Ninguém casa achando que, né, ou planejando se separar, né? E aí ele fala lá que o casamento ele é uma relação pactual, né? Tanto o homem quanto a mulher fazem uma promessa mútua, né, de uma parceria vitalícia, ou seja, uma parceria para a vida toda, né? E esse relacionamento, né, essa união, ela inclui a intimidade, né, em várias áreas, né, em vários aspectos da vida: intimidade intelectual, intimidade emocional, intimidade social, espiritual e física. A gente observa com muita frequência, né, casais que não têm intimidade, né? E aí a Bíblia, e eu sempre lembro daquela ilustração, quando Deus criou lá Adão e Eva, né, eles estavam nus. E isso traz uma ilustração para o casamento, porque no casamento a gente precisa estar nu, espiritualmente, emocionalmente. É muito comum a gente ouvir, né, de casais, ou do homem ou da mulher, relatos que revelam que o casal tem pouca intimidade. Eu não posso falar isso com a minha esposa. Ele não pode saber que eu tenho isso, que eu sinto isso. Eu não quero, né, dividir isso com ele ou com ela, por qualquer razão, né? E isso quebra um princípio, vamos dizer, fundamental do casamento, que é a intimidade, né? Deixa eu falar, a gente muitas vezes conversa, é um desafio que todos nós passamos, tá? A gente não precisa se sentir né, assim, puxa vida, está acontecendo comigo, porque a gente, cada dia que passa, eu aprendo que o que é natural, ele, de forma geral, ele foi contaminado por Adão e Eva lá quando eles pecaram. Então, aquilo que é natural para nós, assim, poxa, eu prefiro fazer assim. Normalmente ele vai contrário ao que esse desejo, ele vem contrário ao que Deus planejou para nós. Então, muitas das vezes a gente conversa e a gente mesmo sente. E assim, poxa, eu não queria falar isso com a esposa, ou falar com a Aline, que é mais fácil, né? Porque eu fiquei envergonhado. Então, isso aqui eu me sinto tímido. Isso aqui eu sei que vai confrontar ela. Eu não sei se vocês estavam, né? Muita gente estava nas aulas da outra turma, né? Que a gente finalizou. Uma coisa que a gente precisa entender, gente. A gente precisa provocar um confronto. A gente precisa ir para o confronto, porque confronto
traz cura, ele traz lucidez, ele traz transparência para o casamento, para a família. Então, muitas vezes, algo que você está passando, né? Está passando uma dificuldade no meu trabalho, aí eu não quero falar nada. Não, mas por quê? Porque eu vou deixar ela mais preocupada. Não, porque meus filhos vão perceber que alguma coisa diferente está acontecendo. Eles vão achar que eu sou um fracassado. A gente tem muito essa percepção, principalmente para o homem. Né? O homem tem uma dificuldade enorme de... Ele acha que se alguma coisa der errado, ou se alguma coisa não funcionou bem, ele tem uma percepção gigante que se ele demonstrar se ele se mostrar frágil, a reputação, a percepção do que a família pensa dele vai ser completamente denegrida. Aí o que acontece? A gente muitas das vezes age assim, a gente conversa com a nossa melhor amiga, a gente conversa até com o pastor, a gente conversa com alguém mais próximo, com a irmã, com a mãe, e o marido não está sabendo, a esposa não está sabendo. Então, né, a rapaziada, os homens conversam às vezes com a turma lá, ou do futebol, conversa com um amigo mais próximo, procura lá e tal, mas ele é incapaz de falar para a mulher dele que ele está com alguma dificuldade, que né, a gente já falou na turma passada que ele está apertado de grana, ou sei lá, alguma coisa aconteceu e ele não tem essa coragem de falar. Né? Às vezes, a gente até outro dia estava conversando, a gente acho que nem vai entrar muito nessa turma, mas vou fazer esse parênteses aqui. Sexualmente, não, poxa, eu acho legal, eu gosto disso. Né? E ele não tem coragem de falar para a mulher dele, para a esposa, que ele acha legal um tipo de relacionamento, uma posição, seja lá o que for, ou que ele não gosta daquilo, ou que ela não gosta, ou que ela gostaria daquilo. Os casais, de forma geral, não tem essa intimidade. Só que isso aí que acontece? Fica todo mundo frustrado, vivendo uma vida para sempre. Né? A gente vai seguir aqui, eu quero falar depois mais uma coisinha que diz muito em relação a isso. Mas lembra disso, você precisa provocar confronto no seu casamento. E confronto é diferente de conflito. Né? Conflito traz confusão e confronto traz edificação. Né? Anota isso aí. Né? Sempre que você achar, não, poxa, pode ser que ele não goste, provoca esse assunto, mas num propósito de confronto para que vocês cresçam. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, uma vez esse assunto tratado, nunca mais ele vai precisar ser tratado, ele já foi. Né? E talvez você esteja me ouvindo aqui hoje, né, com alguma coisa que você está vivendo com ele aí nos seus ombros, na sua mente, que você não tem coragem de falar, já há algum tempo, né? Para o seu cônjuge, dentro da sua casa, para os seus filhos, talvez, eu não sei. Mas talvez você esteja convivendo com algo que você está arrastando por um tempão. E ele pode ser tratado, por mais difícil que seja. Vocês podem conversar sobre isso, vocês são marido e mulher. É importante que vocês façam isso, provoque o confronto. Ô, Rodrigo. Fala, Marquinhos. Bom dia, tudo bem a todos aí? Bom dia. Uma coisa que é bom ser lembrada, que a Aline comentou sobre a intimidade. Quando se fala, né, intimidade, seja em qualquer meio social, né, as pessoas ligam logo intimidade a sexo. E, na realidade, não é isso. É o que ela falou. A intimidade está envolvida em vários aspectos. Né? A relação de família, a relação conjugal, a relação de trabalho, intimidade com as pessoas de trabalho, a relação na igreja, a relação com o irmão. Entendeu? Então, a intimidade ela é muito maior do que o sexo, só o sexo. Entendeu? E, às vezes, a gente peca por isso. Que é normal, gente. Os casais pensarem que intimidade é tudo relacionado a sexo. E não é por aí. Que a gente possa ter essa noção. Que a intimidade tem vários aspectos, não só relacionado ao sexo, entendeu? É verdade. E o quanto a gente perde, né? E o quanto a gente sofre porque não temos intimidade, né? E aí, pegando um gancho nisso aí, a gente vai falar um pouco da questão da unidade, né? O que Deus planejou para nós como casal. Ele colocou lá, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe e se tornarão uma só carne, né? O que significa isso, né? E aí a gente tem duas palavrinhas que eu acho importante a gente pensar, que não é nem no livro ele nem trata exatamente desse tema, mas eu acho interessante, né? Que é a diferença entre as palavras unidade
e unicidade. Alguém tem ideia, assim, do que significaria? Qual seria a diferença entre essas duas palavras, unidade e unicidade? O que vocês, quem tem alguma quiser ideia? falar, pode tirar o mute aí e mandar bala. Deixa eu aproveitar e falar, se você pode botar como a gente está com bastante gente, você pode botar o seu Zoom aí para o Speaker View, que aí você vai ver quem está falando. Então, você não precisa mudar de página, né? Se for melhor para você aí. Mas vai lá, quem quiser falar, pode abrir aí o microfone e falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém vai? Então vamos nós. Quer falar? Ninguém sabe, Aline. Vamos lá, solta o freio. Não, sabem sim, vocês já ouviram certamente isso, né? Unidade tem a ver com duas coisas, ou duas pessoas, obviamente, que se juntam, né? E unicidade tem a ver com duas coisas que se juntam para formar uma coisa só. A gente até usa muito essa ilustração com as crianças lá na GV, né, na NV Kids, quando a gente fala da Trindade, porque de fato a Trindade é um modelo para o casamento. Ela revela o desejo de Deus de como deve ser a intimidade e o relacionamento conjugal. Então a gente faz uma ilustração com as crianças na NV Kids pegando um ovo, né? Um ovo, são três partes, porque tem a casca, tem a clara e tem a gema, mas que formam apenas uma coisa. É possível até da gente separar, né? Não é que a casca não perdeu a sua característica, a clara não perde. Se você quiser, a gente faz isso, né? Nas receitas que a gente faz em casa, separa a clara da gema, né? E, enfim, tira a casca. Então, são três coisas, mas que formam apenas uma, né? Então, é isso que é o modelo de Deus. E aí, quando a gente fala de unicidade, a gente está falando disso, né? É a gente falar de algo que né, duas pessoas que se juntam, mas que formam uma coisa só, né? Eu sei que isso é um desafio para nós como casal. Primeiro, entender isso. E segundo, pensar como é que isso se torna prático no nosso casamento. Eu lembrei ainda de um outro exemplo, que esse talvez, mas não tem propriamente a ver, quer dizer, é exatamente relacionado a isso, mas que é o seguinte: você já foi na feira e comprou uma dúzia de laranja? Quem já? Né? Eu não, eu poucas vezes fui, né? Eu vou pouquíssimo, aliás, na porta do meu trabalho tem uma feira, mas eu passo lá só para tomar um caldo de cana e um pastel de carne. Você ficou com vontade aí, eu sei agora. Mas o Marco tá fazendo assim, que só fica, não pode, né, Marco? Você gosta também, né? Mas olha só, quando a gente pega lá uma dúzia de laranja aí, o moço põe lá aquele negócio do saco que você traz para casa, e esse exemplo você pode brincar com ele em casa e até falar com seus filhos a respeito disso, que é legal. Você põe ele num saco e ele criou uma unidade ali, né? Para onde você carregar aqueles sacos, aquelas laranjas, elas vão estar todas juntas ali. Então, aparentemente, a gente está olhando para elas ali e elas estão unidas. Mas experimenta, se você passar uma faca no saco e elas caírem, o que vai acontecer? Elas vão cair e vão permanecer todas juntas? Definitivamente não, né? Então, muitas vezes, assim, eu queria que você entendesse, o casamento muitas vezes é isso, né? Às vezes, o casamento acontece, o casamento tem a bolsa. Caramba, a gente casou, então enfiou duas laranjas no saco e para onde aquele casamento é levado, aquelas duas laranjas estão juntas ali. Mas às vezes elas estão só juntas só porque um dia alguém foi a um casamento, só porque um dia houve um casamento, só porque um dia alguém disse sim. Mas obrigada, ficar comigo, tá? Uma cara horrível. Oi, Maria falou alguma coisa aí ou não? Tá. Se a gente cortar esse saco, muitas vezes é isso, né? As circunstâncias da vida acabam abalando essa bolsa, né? E aí, às vezes, o que acontece? As laranjas, elas começam a se separar, elas vão para outros lugares. Mas
Você já experimentou, e você acredita que sim, se a gente espremesse essas laranjas, como é que você separa elas novamente? Uma dúzia de laranja virando um suco, faz o quê agora? E aí agora elas podem ser, se você colocá-las no mesmo saco, elas vão estar ali, naquele saco do casamento, mas se você rasgar, cai tudo aquilo de uma vez só, você não sabe mais que laranja é. Né? Se você colocar ela num pote quadrado, ela vai formar, ela vai tomar aquela forma. Se você colocar ela numa garrafa de Coca-Cola, vai tomar aquela forma. E a vida traz para a gente isso, situações e circunstâncias diferentes que exigem do casamento adaptação, exigem do casamento uma forma diferente para enfrentar aquilo. E quando a gente está naquela unicidade, como a Aline estava falando aqui, quando uníssono na música, é a perfeita nota, né? É uma nota sem variação. Então, quando a gente consegue tornar o nosso casamento assim, né, não mais laranjas que são só tão juntas caminhando porque algo que foi falado, alguma coisa, a pressão da sociedade, ou a pressão da própria igreja, ou a própria responsabilidade mental, ela não pode ser isso que vai manter a gente junto. A gente precisa realmente se tornar um, para que a gente como família tenha, não é que a gente vai se separar sem ser, a gente vai deixar de ter a nossa individualidade, mas que a gente tenha uma missão, né? A gente já perguntou algumas vezes para alguns casais e em alguns encontros ou seminários, qual é a missão da sua casa? Qual é a missão da sua família? Né? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Quando a gente torna um suco de laranja, né? Aquelas laranjas espremidas, já não há mais como separar quem é quem. E a gente vê, né, que Deus tem um propósito com essa questão da unicidade, né? Principalmente porque quando o nosso casamento revela, né, essa unicidade, né, que é só Deus que pode promover realmente, a gente revela Deus ao mundo, né? A gente tem esse propósito, né, de poder revelar, assim como Deus, né, e o Pai e o Espírito Santo são um, nós também temos que ser um. É dessa maneira que o nosso casamento glorifica a Deus. Quando a gente entende que a natureza do casamento que Deus planejou para nós é essa qualidade de intimidade, né? Que não mais são dois, mas de fato é um em Deus. E quando a gente entende isso, o poder que isso tem, não só para gerar, né, para nós uma qualidade de vida, de casamento, mas principalmente para revelar Jesus, a gente fala em termos de objetivos, né, vamos dizer, propósitos de Deus para o casamento. Primeiro é realmente a procriação. Jesus, né, lá no Éden, quando Deus formou a família, ele colocou como propósito, né, que a gente tivesse realmente crescer e multiplicar. Então, realmente, o propósito do casamento é a procriação, mas o segundo propósito do casamento, e que eu acho que é um dos mais bonitos, e até para a gente pensar, é a gente desenvolver as nossas habilidades e dons. Porque cada um de nós, eu tenho características, o Rodrigo tem as características dele, e o que é muito legal no casamento é que a gente, nessa unicidade, a gente pode pegar as nossas características, os nossos dons, as nossas habilidades e potencializar. Não o contrário, porque, em geral, o que a gente vê é que essa questão... A gente está falando de uma coisa que parece bem simples. Ah, já sei, casamento é um só, natural. É para ser um só. Só que a gente observa que essa questão, esse ponto da unicidade, é um dos pontos que mais gera dores em um casamento. É o ponto principal. Se a gente for olhar, muitas coisas, problemas que aparecem, as raízes estão aí, né? Porque as pessoas querem continuar vivendo a sua individualidade num casamento. E o propósito de Deus é o contrário. A natureza de que Deus planejou para nós no casamento é, sim, que a gente seja um, né? De que a gente não viva de uma forma individualizada. E o que a gente mais vê nos relatos, seja em que área for, tá, gente? Na questão financeira, por exemplo, casais que... Né, e a gente não está aqui colocando uma regra, uma doutrina. São princípios só. Tem que ser assim.
cada um vive a sua vida da maneira como acha, né, que deve viver, mas a gente está trazendo para vocês princípios bíblicos. Né? Então, se a gente fala em unicidade, a gente está falando de unicidade em todas as áreas. O Rodrigo falou da questão, né, do relacionamento sexual, a questão financeira. Muito difícil um casal que vive totalmente separado no meu dinheiro, seu dinheiro. É muito complicado. A gente não quer dizer assim, olha, mas olhem para isso, né? Reflitam sobre isso. Será que isso está sendo benéfico? Eu não estou falando em termos de administração, porque às vezes um tem uma habilidade maior do que o outro, né? E a gente precisa respeitar essas habilidades, mas a gente está falando o que está por trás disso. É porque isso o tempo todo, gente, todas essas circunstâncias, elas são testadas, né? A própria vida testa isso da gente o tempo todo. E quando a gente... eu lembrei agora, enquanto a Aline estava falando de habilidades aqui, da gente potencializar habilidades, nem é muito a minha praia, não, mas talvez alguém... Quem gosta de videogame, uma rapaziada que é do PlayStation, não sei. Né? Eu não sou... Gerson, mais ou menos, tem aí o Jader. Então, vocês estão sem nome aqui. Eu esqueci quem é que está aqui no MotoG. Eu não esqueci seu nome. Mas beleza, mas olha só, vamos ver. Eu não lembro o nome do jogo, mas era um joguinho que a gente só tinha só aparecia a arma assim da gente. E o que acontece? Quando a gente vai progredindo, vai pegando aqueles prêmios, vai avançando de fase, a gente vai pegando umas armas mais poderosas, vai pegando umas metralhadoras. A gente começa lá com uma pistola. Eu não lembro desse jogo. Dutch, alguma coisa. Eu sou ruim de jogo, a beça, gente. É o Call of Duty. É isso? Call of Duty? Valeu, Jefferson. Call of Duty. Aí, ó, beleza. Os irmãos do videogame aí. Vamos lá. Aí o que acontece? A gente vai avançando, cara, e a gente vai ficando mais equipado. Essa seria, né, quando Jesus também no Gênesis, quando ele fala de unidade, né, de unicidade, Jesus, olha, o Gênesis de Deus, quando fala da unicidade do homem, ele também fala da gente crescer e multiplicar, é o que a gente está falando aqui agora. Depois eu quero dar um pitaquinho nessa questão da multiplicação. Mas o crescimento é isso, a gente progredir na vida, é a gente ter mais habilidade, mais competências, adquirir isso durante a vida. E o casamento proporciona isso. Imagina só, você tem uma vida de 20 anos, quando você casa, você ganhou mais 20 da outra pessoa automaticamente. E adivinha só, ela não é, ou ele não é igual a você. Dificilmente a gente casa com alguém igual a gente, né? A gente procura, os opostos se atraem, isso é verdade. Então, a gente adquire de uma vez só competências completamente diferentes quando a gente consegue trazer essa unicidade. É o que é a competência do outro. São as experiências que o outro teve, que o cônjuge teve, as habilidades e competências que ele adquiriu durante a vida dele. Então, imagina só, hoje você tem, vamos supor que a gente case com 20 anos. Não fala isso para minha filha, por favor. Né? Só um exemplo hipotético aqui. Então, mas vamos supor que a gente case com 20 anos. Você adquiriu conhecimento, habilidades, experiências durante 20 anos. Daqui a pouco vem alguém e soma 20 anos de experiência com você. É igual a gente sair daquela pistolinha no Call of Duty e agora a gente está com metralhadora, está com granada, está um monte de coisa para enfrentar as circunstâncias, as situações da vida. Só que aí não, muita gente opta por não ficar aí você sozinho com a sua pistola, eu vou aqui sozinho com a minha pistola e agora a gente tem que enfrentar problema, porque adivinha só, problema agora num casamento não vem de um lado só. Quando você é solteiro, você só tem os seus. Agora, quando a gente é casado, você tem os seus, adivinha só. E o do seu cônjuge também, porque ele vai chegar na sua casa também. E aí, a gente agora, se a gente age assim, a gente só aumenta os problemas, não aumenta o armamento, não aumenta a competência, não aumenta as experiências. A gente continua nessa mesma pegada. Então, por que não fazer isso? As emoções, a apostila está aí, você vai verificar isso. As circunstâncias da vida, elas testam as nossas emoções. A gente vai ser mudado, querendo você ou não, a gente vai passar por transformação, vai ser pressionado. E como é que a gente vai reagir a isso? Eu lembro que aqui em casa a gente tomou uma decisão, já falei isso várias vezes na igreja, em relação à criação dos filhos. Todo casal passa por essa dificuldade. E cada um teve uma criação, uma experiência. E aí, agora, qual é a que vale? E aí a gente,
né, depois de algum tempo de tombos e de decisões erradas, e até hoje assim a gente erra, devia ter feito assim, não foi assim. Mas o que a gente decidiu? Rodrigo, fala, Marquinhos. Esse detalhe da unicidade, todos os casais, nós aqui, vocês, todos nós envolvidos aqui nessa aula de hoje, a gente passa por momentos em que a gente testa essa unicidade. Pelo simples fato de você falar assim, aqui na minha casa, cara, não é aqui na minha casa, é aqui na nossa casa. Aqui no meu quarto, não é o meu quarto, é o nosso quarto. Não, porque o meu filho, e assim diante. Não, porque a minha conta, sabe? Então, a gente é testado. Existe um exercício prático que a gente pode começar a fazer, a gente pode começar aos poucos a mudar isso. A gente sabe que as palavras ela têm poder. Se a gente começar aos poucos se tocar que não é a minha casa, é a nossa casa, não são só os meus problemas, são os nossos problemas. Começar a pensar dessa maneira, começar a declarar, a gente começa a mudar o nosso pensamento. Coisas pequenas, tipo, o meu problema não, o nosso problema. Um pode ajudar o outro a fazer isso. É um pequeno exercício que vai acostumando a nossa mente, a dividir as coisas e ter essa unicidade. A gente faz muito isso aqui em casa. Não é que a gente não erre, não. A gente erra bastante. A gente vai tentando aprender, né? Mas a gente tomou esse princípio de que as palavras ela têm poder. E se você declarar aos poucos, ela vai entrar na tua mente e você vai começar a ter essa unicidade, entendeu? Isso é uma verdade que a gente estava falando, é que a gente decidiu, é a mesma coisa que o Marco falou agora, o que a nossa casa responde a esse problema, o que é a nossa decisão como família, né? E eu já falei de assuntos que seus filhos precisam estar envolvidos também. Qual é a resposta que a nossa casa dá? Rodrigo, mas não vai ter unanimidade. Pode ser que não, mas seria muito importante que eles participassem, né? Tem assuntos que seus filhos, né? A gente, às vezes, os filhos crescem e a gente não coloca eles para dentro desse pacote de decisão. E tem coisas que eles podem ajudar a resolver. E mesmo que eles não ajudem a dar uma solução nessa dinâmica da vida, né? Nesses altos e baixos emocionais, altos e baixos que a gente passa em um monte de situações, circunstâncias da nossa vida, mesmo que eles não possam dar uma solução, vamos fazer assim, olha, essa é a solução, só a participação deles nisso, na participação do problema, né? Em participar de tornar comum esse assunto, vai ser de grande valia para eles, né? Tem assuntos que muitas vezes a gente quer compartilhar com vocês aqui, mas eu, como pai, como marido, resolvi, a gente vai fazer assim. Mas por quê? Muitas das vezes a gente se vale, né? A Bíblia fala da submissão, que é muito mal entendida, né? Da submissão da mulher, da autoridade do homem, isso é um negócio muito mal entendido. Mas às vezes o homem se vale disso para ser autoritário, e às vezes ele é autoritário e burro, porque desculpa aí, gente, mas eu vou falar aqui de boa, né? Nós somos todos adultos, né? Então, às vezes ele é autoritário e burro, porque ele toma decisões que ele entende que não seria propriamente a correta, mas ele não pode perder aquela autoridade dele. Então ele vai naquele caminho, ele prefere muitas vezes sofrer algum tipo de dano em qualquer nível, emocional, financeiro, ou seja lá o que for, para manter a bendita da palavra dele, ao invés dele ouvir qual é o argumento do outro. O que o meu filho tem a dizer a respeito disso? Vou contar para vocês, a gente pode contar um testemunho aqui. Essa semana aconteceu um negócio bem... O Guilherme me deu uma facada nas costas daquela, assim, bem uma facada no estômago, no coração, bem braba. Porque... mas ele usou de artimanha. O que aconteceu? A gente recebeu um e-mail da escola dizendo que ele estava assistindo 5 minutos da aula online e depois a internet dava um problema. Aquele Miguel, né, que a gente sabe como é, o Miguel agora online, né? Um Miguel mais sofisticado. Então, mas que a gente já saiu, né? Você já saiu para ir no banheiro e nunca mais voltou, você já saiu para fazer, né, pegar uma borracha na secretaria e ir lá Rodrigo, falar. é tipo aquele pessoal que
fica vendo a EBD, o Avance, tá vendo, daqui a pouco bota só aquela foto e vaza, né? Bota a câmera lá e vai dormir, sei lá, qualquer coisa. Tô sabendo. Na Avance, né? Na EBD também, tô de olho. Mas aí, aquele migué eletrônico. Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu estava no escritório trabalhando, colei, peguei a mensagem, copiei, colei no WhatsApp dele. Falei, filho, olha só o que eu recebi aqui. O que aconteceu? Aí ele falou para mim assim, ele falou, não, pai, é porque a internet sempre dá problema. Eu falei, Gui, a sua mãe está trabalhando direto, a sua irmã está fazendo aula online e não está tendo problema nenhum. Não, mas é o meu computador, é a minha internet. Aí eu falei assim, Gui, eu e você, a gente sabe que não é isso. Eu fiz isso, dei uma facada nele, né? Dei uma cacetada nele. Aí, olha o que ele me respondeu. Ele falou assim, pai, ele falou assim, mas tá sempre dando problema. Eu falei, Gui, não é isso, não é verdade isso que você está falando. Que eu sabia que era um miguezinho dele. Aí ele falou para mim, eu sabia que você não ia acreditar em mim. Caramba, aquilo, na hora que ele falou, que ele escreveu aquilo entrou como um furacão no meu coração. Eu falei assim, não é essa a expectativa que eu quero que ele tenha a meu respeito. Porque eu exijo dele verdade e ele tem que saber que eu vou sempre acreditar nele. Aí eu fui pedir perdão, falei, Gui, aí contornei a conversa, falei, não, cara, desculpa, eu errei. Eu falei para ele, eu escrevi assim, pai, o seu pai é homem bastante para voltar atrás e perceber que ele errou. E eu te peço perdão por isso. A sua palavra, eu falei para ele, isso nunca mais vai acontecer. A sua palavra para mim vai ser sempre a verdade. Consertei a situação porque eu percebi que eu tinha falhado, mas quando eu cheguei em casa, eu sabia que era o Miguel, né? Porque a gente tem a experiência. E aí eu botei ele sentado ali, a gente tinha conversado com ele, e eu falei assim, Gui, fala para mim agora aqui, o que aconteceu. Aí ele falou, foi legal porque a gente teve uma experiência de crescimento, a gente, todo mundo, né? Porque ele realmente, ele usou da artimanha e do somebody love para cima de mim, mas me fez perceber que eu poderia ter perguntado, ao invés de eu afirmar que não era verdade, eu poderia ter perguntado para ele, Gui, isso que você está falando, para pensar, dentro de você, é verdade isso? É plena verdade? Eu poderia ter questionado mais firmemente ele do que afirmar que não era verdade. Isso foi uma falha e é uma correção para mim e agora eu espero que isso sirva de exemplo para você também. Mas eu não desisti disso porque eu percebi que era mesmo. Mas ele deu um somebody love, conduziu, assim, manipulou a situação ali para colocar pressão para cima de mim. Eu percebi que eu tinha errado, pedi perdão, mas voltei de noite no problema. E realmente era um problema. E aí eu falei uma coisa, eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, olha, eu não posso afirmar nada a ele, mas eu quero fazer perguntas a ele. E aí eu fui perguntando até que ele falou, não, pai, realmente, eu não estou falando totalmente a verdade. Não, eu tenho saído da aula. Aí eu falei assim, Gui, esse comportamento não revela quem você é de verdade. O meu filho, o nosso compromisso é falar sempre a verdade. Então, esse comportamento, ele não pertence a você. Você tem que tirar ele daí de dentro. É natural a gente pensar assim, mas eu não quero que você seja um homem natural. É a mesma coisa que eu estava falando para ele, mas agora colocando a pressão só sobre ele. São coisas que a gente vai aprendendo, mas a circunstância, a situação, doma a gente. E como é que a gente vai lidar com isso? Se a gente não tiver essa unicidade, se a gente não tiver essa parceria, né? Porque eu estava no escritório e a Aline estava dando uma escovada nele aqui em casa, sem eu saber. Quando eu cheguei em casa, que ela me falou assim, gente, já aconteceu isso, a gente troca... E outra coisa, só falando da dessa, né? A gente tem um WhatsApp e fica no computador. A gente comentou, eu e a Aline, eu fiz isso, que a gente troca nosso X9, né? Eu fiz isso com ele, vou fazer isso, vou dar esse castigo, ou não vou dar, eu vou agir dessa forma. A gente dá uma combinada, a gente combina as situações para a gente não agir de forma incongruente, né? De forma diferente. O malandro, sabe o que ele foi? Abriu o meu WhatsApp no computador dele, que estava lá, o coisa. Aí, como é que eu fiquei sabendo disso? Eles são malandros demais, gente.
Ele me falou assim, que eu falei, Gui, eu falei para ele assim, ó, ele tá muito pressionado por essa situação. Falei para ela assim. Aí ele me respondeu no zap, pai, depois de tudo isso acontecido, a gente ficou em silêncio, só ia tratar disso à noite. Ele, no meio do dia, falou assim, pai, olha só, eu não tô pressionado, não. Porque ele também foi Zé Mané, porque infantilidade dele, né? Falei, pô, como é que ele sabe disso? Eu perguntei para ele pegou teu telefone? Não, ele pegou o meu no WhatsApp no computador. Porque ele abriu o WhatsApp, pode ter sido sem querer. Mas aconteceu. Aí ele leu lá, que eu escrevi para ela, que ele estava pressionado, que a gente tinha que tratar isso com cuidado, com cautela, para não colocar muita pressão, mas também para não deixar de tratar. Falei, tá, cara. Eu acho importante a gente pensar, né, Rodrigo está falando um exemplo, né, de criação de filhos, várias coisas na nossa vida afetam, né, e geram mudanças no nosso casamento. E a maneira como a gente encara essas mudanças é que fazem a diferença, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai meio que introduzir, eu até já falei disso na outra aula, os 3 pilares que a gente vai ver dentro de todas as estações que um casamento pode passar. A gente vai sempre pensar em pensamentos, atitudes e ações. Então, o Rodrigo está falando aqui de uma situação que afeta o casamento, gente. Não tem como, né? A perda de um emprego é uma mudança no casamento? Gera uma mudança? Gera. Né? A questão das escolhas, a criação dos filhos, né? A igreja... Tudo isso são situações que vão afetando, né? Até o fato, uma doença, por exemplo, de um dos cônjuges, né? Uma mudança significativa na estrutura da família, uma mudança física até, por exemplo, ou quando a gente emagrece muito ou engorda muito, gera uma mudança também no casamento. A gente precisa... No guarda-roupa. No guarda-roupa, mas a gente precisa falar dessas coisas, porque às vezes a gente vive achando assim, não, por que as coisas, né, por que a gente está vivendo isso hoje? Porque as coisas mudaram, e essas mudanças, elas afetaram o casamento, né? Então, assim, o que eu acho importante a gente pensar, porque o que é importante a gente pensar é que não que as mudanças vão acontecer, porque eu sei que todo mundo sabe aqui que mudanças acontecem. A questão que a gente precisa pensar é como a gente reage às mudanças. Como a gente reage às mudanças que acontecem no casamento. Então, a gente pode reagir, né? A gente basicamente reage de 3 maneiras, né? Com as nossas emoções, com as atitudes, né? Com os pensamentos, com as emoções e com as atitudes. E a gente precisa olhar muito para isso, porque se a gente se a gente salta, né, de uma emoção para uma ação sem a razão, o perigo é muito grande da gente tomar uma decisão errada, da gente falar alguma coisa que não deveria falar. Então, assim, a gente vai falar nessas próximas semanas aí sobre as estações do casamento e quais são os desafios que acontecem em cada uma dessas estações. A gente vai usar exemplos, né, em relação ao casamento, ao casal, né, que a gente está olhando para isso. O que a gente pode pensar sobre isso dentro de cada uma dessas estações? De que maneira a gente está pensando? De que maneira a gente está sentindo? Quais são as emoções que estão sendo provocadas por aquelas atitudes, por aquelas mudanças, e quais as ações que a gente vai ter? O grande problema que a gente vive na nossa sociedade hoje é porque a gente está praticamente o tempo todo reagindo, tomando ações, tomando decisões, sem passar antes pelo filtro da razão. E no casamento isso não é diferente, gente. Muitas vezes, e a gente fala aqui, né, nós como casal, a gente já tomou muitas decisões em relação um ao outro, em relação à nossa vida, e decisões que afetaram muito a nossa vida, porque a gente estava muito impulsionado pela nossa emoção. E a gente não passou aquela decisão, aquela ação que a gente teve pelo filtro da razão. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque assim, muitas vezes no casamento, a gente fere o cônjuge, né? A gente toma até decisões que trazem um impacto grande para a nossa família, porque a gente deixou o sentimento falar mais alto, né? Aquela mudança, aquele problema,
né? Pode ser uma coisa boa, tá, gente? Mudança não é só coisa ruim, não. Pode ser uma coisa muito boa. A gente ganhou um dinheiro, teve uma promoção, né? Quantas mudanças boas, aparentemente boas, se tornaram coisas ruins para o casal, para o casamento, para a família. Então, não é só mudança ruim, não. Como é que a gente lida com as mudanças que vêm para a nossa vida, com as coisas que acontecem? E se a gente realmente passa por esses 3 estágios de reflexão. E eu acho que é isso que a gente quer conversar com vocês essa semana. Uma coisa que está no finalzinho aí da apostila, ele fala assim, bota aqui no, tá no outro. Ele fala assim, emoções moderadas pela razão, guiadas pela verdade. E essa frase me marcou muito porque eu não lembro se na época que você estudou, na internet tem moderador. Todo mundo sabe o que é moderador? Todo mundo sabe o que é moderador? Moderador da faculdade, moderador de um grupo. O que esse cara faz? Qual é a função dele? Convergir aquele assunto, aquilo que está sendo tratado, canalizar as energias para um só objetivo, tirar de alguma forma as alienações, as coisas que estão fora daquele assunto, ou um membro do grupo que está fora ali do contexto, alguém que está falando alguma coisa que não é porque o contrário é o hater, né? E a gente não está falando disso, não tem problema nenhum ter problema ao contrário, desde que tenha uma posição contrária, desde que esteja alinhado com o assunto. Mas o moderador faz o quê? Ele vai aparando as arestas, tudo aquilo que está fora do contexto, tudo aquilo que está fora do que está sendo tratado, do propósito, do objetivo, ele vai tirando, ele vai deixando de lado. Ele vai, não, isso aqui não faz parte. E aí eu fiquei pensando nessas 2 palavras, né? Moderador e verdade. O que é a verdade para mim e para você? A gente está aqui no ambiente da igreja. A verdade, e eu creio que você acredita na Bíblia, Cristo é a verdade. Ele mesmo se declara, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Não tem contestação. Então, o que a gente quer trazer aqui, o que eu quero abordar com você é princípios da verdade. O que é a verdade? Não só a verdade propriamente dita, né, verdade como verdade verdadeira, mas Cristo como a verdade. E ele traz a gente como a nossa razão, que a Aline está falando, como um moderador. Que o quê? É o cara que eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para o meu casamento, eu vou analisar cada fase, cada área da minha vida, e eu vou ser um moderador. O que é? Eu vou olhar circunstâncias que eu estou vivendo, problemas ou dificuldades ou coisas boas, e vou olhar isso e vou falar assim, cara, isso está de acordo aqui com essa verdade? Com esses princípios? Isso está de acordo com a verdade chamada Cristo? Eu estou vivendo isso? E a gente, o que o moderador faz? Né? Eu estou saindo aqui desse caminho aqui, o moderador, rapaziada, essa decisão aqui, essa escolha, esse caminho não está legal, não. Volta para o assunto, cara. Volta para a vida, volta para o plano, volta para o propósito, volta para o casamento, volta para a unidade, para a unicidade. Né? Esse é o trabalho do moderador. Só que um princípio, gente, eu tenho estudado sobre isso também, mas princípios, eles só são princípios dentro da gente, dentro da nossa vida, quando eles se tornaram ações repetidas, ações aplicadas, ações que a gente vive. Porque senão só é conhecimento. Para virar um hábito, para virar alguma coisa, um princípio que está dentro de você e a gente responde sem pensar, isso precisa ser um hábito contínuo. E isso só vira se a gente aplicar aquilo. Se você aplicar tudo aquilo que a gente está conversando aqui, na sua vida, do seu jeito. Rodrigo, mas eu não vou acertar. Eu sei. Mas eu não quero. Tá bom, é problema seu também. Mas eu quero que você cresça. Eu quero que você evolua. Eu quero que você não viva mais daqui a 2, 3 meses a vida que você vive hoje. Rodrigo, mas você está sendo... você está pensando... eu só quero que você cresça. Eu só quero que você não viva mais o mesmo estado. E eu também. Você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com você mesmo, com a sua família. De um ano atrás, como é que está? Ela está melhor ou está pior?
Então, princípio, para virar princípio, precisa ser aplicado. E princípio, para virar o que a palavra que é o moderador, né? Para você virar um bom moderador, esse princípio precisa ser aplicado na sua vida. E a verdade, Cristo, precisa modelar esse conhecimento, esses princípios que a gente põe para dentro da nossa vida. Eles estão todos plenos aí. Eu sei que não, porque na minha vida também não está. De ninguém está. Mas a gente precisa provocar esse crescimento aí. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu acho que a gente tem esses quantos minutos aí? 10 minutos aí, ó. 10 minutinhos para quem quiser fazer uma pergunta, comentar algo aí, pode abrir o microfone e meter bala. Rodrigo. Oi, fala, Jefferson. A gente pode considerar o moderador como o Espírito Santo? Jefferson, falando com a gente? Entendo sua pergunta. Não, eu não entendo dessa forma. Por quê? O Espírito Santo é um influenciador do nosso espírito, mas toda decisão que você vai tomar é a sua razão que vai dizer. Então, a sua razão ela precisa estar encharcada do Espírito Santo. É por isso que eu estava comentando sobre isso, sobre a necessidade da gente pegar esse princípio que a Bíblia nos traz e o Espírito Santo nos inspira, praticar ele, para que a nossa mente entenda ele como princípio. E aí, quando uma decisão chegar, quando uma escolha precisar ser feita, a nossa mente saber o que fazer. Ou, até se ela ficar em dúvida, sim, ela pode, a gente precisa ter essa conversa interna, né? E peraí, caramba, se eu resolver isso, quem é que está gritando, né? A gente tem algumas vozes, talvez mais para frente a gente fale disso, a gente tem algumas vozes dentro da gente. Qual que está gritando mais alto? E qual é o controle que eu tenho sobre isso? Na outra turma eu falei um pouco sobre isso, mas eu não acho que tenha a nossa decisão sempre será tomada pela nossa razão. Foi? Rodrigo, vai, Marquinhos. Eu acho que a pergunta do Jader ela foi em cima daquele detalhe do Espírito Santo dar um discernimento para uma solução, um direcionamento para uma situação, entendeu? Ele pedir ao Espírito Santo a direção. E aí ele entra como um moderador, como ajudador. Eu acho que a pergunta dele foi mais ou menos em cima disso. Eu também entendi dessa maneira. E eu acho que esse pensamento, é isso mesmo, né? A Bíblia fala que os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito, né? Então, sim, o Espírito Santo ele é aquele que nos guia, que nos dá discernimento. Mas, assim, o que o Rodrigo está colocando é que as decisões não vão ser tomadas pelo Espírito Santo, vão ser tomadas por nós, com a direção do Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. Sim, o Espírito Santo está dentro de nós. A Bíblia fala sobre isso, né? Que os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então, a gente tem, sim, o Espírito Santo ao nosso lado, dentro da gente, né, nos dizendo, olha, vai por esse caminho, né? E a gente a gente vive isso todo dia. Eu estou falando isso, não, porque assim, a gente, esse treinamento de colocar a voz do Espírito Santo em alta, porque quantas vezes, a gente precisa ser honesto, ele inspirou a gente percebeu o que a gente devia fazer e não fez. Por que a gente não fez? Por isso que eu estou falando, o que eu quis dizer claro, ele é um inspirador, ele vai trazer direção. Tem um exemplo, vamos colocar assim, o Espírito Santo é o seu cérebro, tá? É o seu cérebro. A nossa razão, o nosso pensamento é um corpo. E a nossa vida é um carro. A gente é um motorista, né? Quando você precisa virar à direita, o seu corpo ele obedeceu uma direção do seu cérebro. Todo mundo, é fácil entender isso. Mas a mecânica de virar o volante é do corpo, mas a direção foi do cérebro. Mas e a inspiração daquele cérebro para tomar essa decisão? É fácil a gente entender isso. Paulo define a gente. A gente é um espírito, a gente possui uma alma e habita num corpo. Quem age mecanicamente? Quem tem um corpo? Para a gente interagir com o mundo, gente. Porque o espírito não interage com o mundo. Deus fez a gente. O corpo só interage com o mundo. Ele foi feito para desfrutar do mundo, da terra, das sensações, do calor, do frio, do abraço, do beijo, de tudo, do gosto da comida, de tudo. Ele foi feito para desfrutar. O intelecto foi feito para controlar tudo isso. E o Espírito Santo para dar direção a essa razão nossa. O problema é que o nosso cérebro ele também fala.
E muitas das vezes, quantas vezes eu e você também, o Espírito Santo traz uma direção para nós, a gente ora, a gente jejua, a gente faz um monte de coisa. E o Espírito Santo, aí beleza, é isso. Aí chega lá na hora de tomar a decisão, a sua emoção te dá um peteleco e você, puf, age diferente. Quando você me falou, quando você me fez essa pergunta, é exatamente isso que a gente está falando. Nada é divergente, tudo é convergente. Mas a gente precisa entender que na hora H, na decisão, quem vai escolher é a razão. Aí a gente vai ter essa escolha. Não, eu vou dar voz ao Espírito Santo e vou submeter. Quando Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele, ele está fazendo o quê? Olha, cara, eu pego tudo quem eu sou, o meu pensamento, o meu desejo, as minhas escolhas, as minhas emoções, eu amasso isso tudo e submeto à direção do Espírito Santo. Quantas vezes eu e você, a gente também, nas vezes que a gente agiu, o Espírito Santo te deu uma direção e se agiu, você estava confortável? Ou tô afinzão de fazer isso aí, tô empolgadaço? Ou a gente ficou com medo, a gente ficou receoso? A gente ficou receoso, porque a nossa carne não quer cumprir, cara, ela não quer obedecer. E a gente fica receoso, mas a gente faz o quê? Não, cara, eu vou virar à direita, porque ele mandou, independente do que eu mesmo penso. E vira à direita e a gente vê os resultados sobrenaturais dessa obediência. Mas a gente brigou com a gente mesmo para fazer isso. Beleza? Foi aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Agora, ó, vamos lá, gente. Deixa eu ver o outro lado aqui, que eu só tenho um lado. A gente vai falar dessa questão de emoção, de atitude, né, de ação. Pra gente, ele quer falar ali. Fala, Eduardo, eu nem tinha te visto aí, só na outra página. Bom dia. Bom dia, fala aí. Eu acho assim, é bastante interessante esse tema, né? E eu estava aqui pensando, ouvindo você falar, estava aqui pensando. Tem um ditado que diz que a nossa boca fala o que está cheio o coração, né? E vai meio de encontro a essa postura de a gente deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Eu acho que a gente tem que praticar, né? Aceitar ser guiado e tentar colocar em prática na medida do possível, mas é uma matemática que às vezes não fecha, né? Porque a gente é carne, né? E no momento que a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos guie, a gente é influenciado por essa questão da carne e acaba fazendo sair da boca o que está no coração, quando o coração está influenciado pela emoção, né? E você conseguir, nesse momento, praticar, é uma matemática que às vezes não fecha. Mas eu acho que a solução para isso seria, eu até queria ouvir vocês, mas eu acho que a solução para isso seria você, em algum momento a gente tem que começar, né? E a gente escolhe esses momentos para colocar em prática, né? Cara, essa matemática ela nunca fecha e ela nunca vai fechar, porque a nossa essência lá atrás ela foi corrompida com o pecado, mas o nosso espírito nasceu de novo, cara. Só que tem um detalhe, enquanto a gente viver aqui na Terra, a nossa alma ela precisa ser combatida, a nossa emoção ela precisa ser confrontada. E qual é o único jeito? Eu sei que você é um cara que você é atleta, que você malha. Como é que o malhador ele fica forte? É treinando, velho, ir na academia todo dia. E como é que a gente deixa o nosso entendimento a respeito de Cristo forte? É treinando ele todo dia. Diminuindo, quando Paulo fala assim, que ele quer que o Espírito de Deus cresça e que ele diminua, o que ele está falando é isso, que o meu sentimento, a minha humanidade, o meu pensamento diminua e a essência do teu espírito, dos princípios e da verdade cresce em mim. Só que é um exercício, é um volume que a gente tem na nossa cabeça, do Espírito Santo falando, e a gente às vezes deixa o volume dele baixinho e o nosso volume da nossa emoção alto. Só que a gente tem esse poder, Deus deu a gente essa capacidade de mexer nisso. Só que isso é um treinamento, não é automático. Por que o mundo nunca ouve? Porque o mundo age no automático. E no automático é o quê? A emoção age o tempo todo. A carne e o desejo humano gritam o tempo todo. Eles nem estão ouvindo o que o Espírito Santo fala. Então,
Esse é o entendimento. Fala aí, quem quer falar mais? Alguém ia falar mais, alguém? Fala aí, Tony. Bom dia. Bom dia. Pelo que o senhor falou e pelo que os colegas estão falando, os irmãos, né? O Espírito Santo é o nosso mediador. Agora, cabe a gente, né, transferir o que o nosso mediador, que limpou tudo, que correto, prática através da razão, né? Então, eu acho que a diferença seria: nós temos o mediador, nosso, e aí sim, a partir daí eu vou colocar em prática tudo aquilo que ele está me... E aí sim seria, eu acredito dessa forma, pelo que eu entendi, o que o senhor explicou, pelo que o colega quis colocar, o irmão quis colocar. Legal. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Tony, ele é um guia, um direcionador, né? Mas ele nunca vai pegar você pela mão e vai botar você em algum lugar. Ele vai te direcionar, né? Um condutor, um direcionador, ele vai dizer para mim assim: Rodrigo, olha só, vai por esse caminho, cara, faz isso. A Bíblia em Deuteronômio diz que Deus deu essa escolha ao povo. Olha, eu estou colocando diante de vocês a morte e a maldição. E ele relata lá, ele elenca, a vida e a morte. Ele elenca tudo isso lá, mas ele diz o seguinte: olha, escolhe a vida, cara, porque eu amo vocês, eu quero que vocês vivam bem. Mas ele nunca vai pegar você e vai dizer para você assim: vai por esse caminho, entra aqui. Porque senão ele estaria quebrando o próprio princípio dele, da liberdade. Você é livre, cara, e eu também, para escolher o que a gente quiser. Mas... A gente está terminando, gente, que já são 10 horas, né? Eu só queria colocar, para vocês guardarem 5 palavrinhas sobre a essência do casamento, né? O casamento é comprometido, então há um compromisso mútuo. O casamento é unido, a gente falou aí de unicidade, né? E unidade. O casamento precisa ser íntimo, então a gente precisa cultivar a nossa intimidade um com o outro. O casamento, ele tem... Eita, o pessoal está aí com som. O casamento precisa ter propósitos, então Deus tem um propósito com o casamento, principalmente que a gente revele a vida de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente entende que a Trindade é o modelo para o nosso casamento, então nós somos um em Deus, a gente revela o propósito de Deus e o casamento é complementar. Então aquilo que o Rodrigo tem, que eu não tenho, eu complemento. Né? Nós não competimos com os nossos dons e talentos, nós nos complementamos. Então, isso é muito importante. E essa questão, né, das atitudes, dos pensamentos, das ações, vão ser muito importantes para a gente falar das fases, das estações do casamento, porque a gente vai conseguir identificar, a partir desses 3 pilares, em que estação do casamento a gente está. Então, a gente vai avaliar isso, inclusive no livro, a gente tem lá um questionário sobre as estações do casamento. Acho que vai ser muito legal a gente fazer. Mas não façam ainda não, porque semana que vem a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso e a gente vai fazer essa avaliação. Tá bom? Vou repetir aqui as 5 palavras aí dos princípios da natureza do casamento. Comprometido, unido, íntimo, com propósito e complementar. Pensem aí nesses 5 pilares aí. Tá bom? Isabel, você pediu, a gente viu aqui sua mensagem. Aline, ainda tem tempinho aí ou tá acabando? Na verdade, a gente... Vai lá, Mar, vai. Não, só para dar uma pincelada, eu acho que o grande desafio de nós, cristãos, é a gente entender o problema, compreender que a solução vem do Espírito, né? É ele que dá o direcionamento, como o Rodrigo falou, e a gente decidir seguir o que ele nos direcionou. Eu acho que o desafio está aí, quando a gente compreende que é ele que dá direcionamento e transfere para a gente a responsabilidade da gente guiar o volante do carro para a direita ou para a esquerda. Se a gente estiver bem direcionado, bem alinhado com o Espírito Santo de Deus, a gente vai tomar o rumo certo. Caso contrário, a gente vai tomar a direção errada. É um ato natural do ser humano por conta da razão, dos desejos, entendeu? A Jaque do João foi bem clara aí no bate-papo. Se você estiver alinhado, você vai tomar a decisão certa, entendeu? É isso. Legal.
Show, gente. Eu voltando aqui, quem que falou aqui foi o Carlos e a Isabel. Eu sei, pediu para repetir, é só para tá lá na apostila também, tá? Se você não tem, tá no grupo do WhatsApp, volta um pouquinho que a apostila tá lá, é só fazer um download ou no aplicativo da igreja, tá bom? Gente, bom demais estar com vocês, a gente está indo pro culto lá. O culto não, fechar a tela e abrir de novo, né? Então, que Deus abençoe vocês. Se você puder, acompanha lá o nosso culto. Vai Tira ser as fotos aí, Rodrigo. Hã? Márcia tirou a foto, Márcia? Ou não? Eu tiro aqui. Sorriso, gente. Mas eu não sei. Sorriso todo mundo. Vai demorar um pouco, porque tem algumas páginas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só... Eu vou ter que... Peraí, mas eu vou ter que demorar um segundo aqui. Oi? Mas depois dá para tirar no vídeo também. Mas... Dá para tirar depois. Fica tranquilo. Peraí, deixa eu só então fazer aqui. Pá. Sorriso, gente. Sorriso. Aê! Mais uma. Aê! Ó, gente, os muquirana aqui tá tudo com a câmera fechada aí. Por favor, penteia o cabelo semana que vem. Abre essa bendita câmera pra gente tirar uma foto bonita aí. Um beijo. Valeu. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Rodrigo.